Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, agradecendo desde já a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar mais uma vez compartilhando uma breve reflexão com todos. Que Deus abençoe você aí na sua casa. Eu orei, eu pedi ao Senhor que Ele viesse a edificar a sua vida através desta mensagem, através desta palavra. O que eu tenho a falar e a compartilhar com os irmãos hoje, nesta noite, é algo que não é muito falado, não é às vezes nem conhecido muitas vezes, mas eu quero compartilhar assim mesmo, entendendo que o Senhor vai te abençoar através da sua palavra. E orando também ao Senhor, eu entendi que não é simplesmente uma reflexão, é também um testemunho da minha parte à Igreja do Senhor. A Igreja tem passado, nesses últimos dias, grande dificuldade no desempenho dos seus ministérios. Tem passado dificuldade porque temos vivido dias maus. Alguns ministérios já têm se esfriado, algumas pessoas com ministério têm abandonado o caminho e outros, devido às dificuldades, não têm conseguido desempenhar o seu serviço ao Senhor. Só que existe algo da parte de Deus na sua palavra que Ele deseja fazer comigo e com você para dias maus, para tempos difíceis como hoje, que é nos renovar, que é renovar a nossa esperança, renovar o nosso interior, fazendo com que nós venhamos a prosseguir na nossa caminhada com Cristo. E Deus deseja que sejamos renovados no nosso espírito. E eu tenho certeza que através da sua palavra, Ele vai fazer isso comigo e com você, para que possamos prosseguir com o nosso chamado e com o nosso ministério. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é a respeito do ministério da palavra. Algo tão importante, algo tão fundamental para a igreja em todo o tempo da história da igreja. Esse ministério faz parte e está inserido na igreja, que é o ministério da palavra. Eu queria compartilhar algo e vou compartilhar algo relacionado a esse ministério, que é o ministério da palavra. Que venhamos a ser limpos e libertos pela verdade das Escrituras. Eu gostaria de ler um texto que está em Efésios, capítulo 4, verso 20 a 24, que diz assim: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse texto do capítulo 4 de Efésios, Paulo fala aqui à igreja sobre aquilo que nós estamos aprendendo a Cristo, aquilo que nós temos aprendido em Cristo. Ele fala da importância de cada um de nós estarmos sendo instruídos através de Cristo, para que a gente possa ficar firme e não se corromper, e não voltar a velhas práticas do passado, o que ele chama aqui de velho homem, a nossa natureza, daqueles costumes que tínhamos antes de entregarmos a nossa vida a Jesus. Ele fala, nesse trecho que eu li, desse corromper, desse perverter
através do engano, através dos desejos. E ele fala também desse renovar do nosso espírito, no nosso entendimento. Fala que precisamos nos revestir desse novo homem criado segundo Deus. E tudo isso que Paulo fala nesse trecho está relacionado a esse ministério, que é o ministério da palavra, o ministério que foi dado à igreja para que eu e você sejamos revestidos desse novo homem. Eu e você sejamos transformados nesse novo homem, segundo a vontade de Deus. E de tudo que nós temos sofrido nesses dias, precisamos saber que o ministério da palavra é da parte de Deus a bênção para as nações e para as famílias da terra. É através desse ministério que Deus abençoa as nações, é através do ministério da palavra que Deus abençoa as famílias. Um ministério tão importante que talvez nós não damos a devida importância a ele, mas nós precisamos entender, precisamos valorizar e precisamos orar por esse ministério, por aqueles que levam a palavra, por aqueles que estão dispostos a pagar o preço para levar a palavra às nações, às famílias, às pessoas. Eu e você fazemos parte desse ministério e que precisamos saber que Deus usa esse ministério para nos revestir, para nos renovar, para nos dar cada vez mais, manter viva a esperança dentro de nós. E esse aprender a Cristo que Paulo fala aí no versículo 20, é também adquirir a disciplina na nossa vida da leitura das Escrituras, é a meditação na palavra de Cristo, é o ouvir a Cristo, porque Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra, e é fundamental, é essencial para que não venhamos a nos corromper devido a esses dias tão difíceis que eu e você temos atravessado, para que não venhamos perder a esperança. É no Senhor que nós devemos ser instruídos. Aprender a Cristo, como Paulo fala aí, significa conhecer a Jesus em sua obra salvadora e santificadora, atendendo assim ao chamado para sermos transformados e purificados. Ser instruído nele é caminhar ao seu lado, sendo discipulado dia a dia. O discipulado com Cristo é essa caminhada que nós temos vivido com Ele, dia após dia, para que venhamos a ser transformados, para que venhamos a ser purificados e não nos corromper devido às coisas que têm acontecido. Nós precisamos ser discipulados pelo Senhor, pela sua palavra, para que venhamos a não nos corromper. Por muitas vezes, não sabemos o que fazer. Por muitas vezes, na dificuldade, não sabemos para onde ir. Não sabemos, muitas vezes, qual atitude devemos tomar. Mas Cristo fala na sua palavra o que devemos fazer. Por isso é preciso estar apto a ouvir as instruções que estão disponíveis pelo ministério da palavra, daquilo que nós temos nos alimentado. Paulo fala da onde nós temos sido instruídos por Cristo. É disso que nós nos alimentamos. É esse ministério que está disponível para mim, para você, através de Cristo,
dos seus servos, dos seus apóstolos e profetas, através das Escrituras. É esse ministério que tem sustentado a Igreja do Senhor. É esse ministério que tem sido sustentado pela ação do Espírito Santo, através da palavra. E temos um exemplo que está em Atos 2, no discurso de Pedro ali, na pregação de Pedro ali, surgiu a dúvida para aquelas pessoas que estavam ali. Lá em Atos, no capítulo 2, no verso 37 e 38, fica claro a evidência dessa dúvida que surgiu. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles tendo ouvido ali o ministério da palavra ali através da vida de Pedro, quando ele levanta e faz aquele discurso, faz aquela pregação. A palavra fala que quando eles ouviram a mensagem, ouviram a pregação de Pedro ali, compungiu-se-lhes o coração. Tiveram ali os seus corações quebrantados, tiveram ali os seus corações compungidos. E aí surgiu a dúvida. E aí eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Talvez você tenha se perguntado: o que fazer? Qual atitude? Que lado seguir? E aí veio a resposta de Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está parte daquilo que eu falei no início: saber, conhecer a obra salvadora e santificadora de Jesus Cristo. É necessário que haja entendimento por parte dos discípulos, é necessário que haja entendimento por parte da igreja sobre a importância desse ministério, como eu dei o exemplo aqui de Pedro, da importância desse ministério da palavra. Com o crescimento da igreja, meu querido, da comunidade, por estarmos vivendo dias maus, a instrução na palavra, a direção na palavra é de suma importância. É a palavra que vai nos sustentar, principalmente no dia mau. Lá em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo o ministério da palavra, a igreja se corrompe. Não havendo a direção na palavra, não havendo a instrução na palavra, nós nos corrompemos. Mas Provérbios diz: o que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda a palavra, o que mantém-se na palavra, esse é revestido, como diz Paulo, do novo homem, da nova criatura, segundo Deus, em justiça, em retidão. É isso que esse ministério faz. É esse ministério que nos sustenta. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos dar valor a isso. Precisamos colocar na nossa vida esse ministério tão importante como qualquer outro, mas esse tem uma relevância. Nós vemos aí
por esse discurso de Pedro, com o crescimento da igreja ali. Através daquele discurso, 3.000 convertidos ali. E aí, precisamos do discipulado com o Senhor. Esse ministério é tão importante que na sequência aí de Atos, no capítulo 6, do verso 2 ao 4, diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse ministério, quando surge ali, é deixado ali pelo Espírito Santo, que outros fossem escolhidos e levantados ali para atender à necessidade devido ao crescimento que houve ali. Mas aqueles homens tinham ali um chamado importante, e eles dizem aqui na tradução da RA que não é razoável. Eu peguei aqui a tradução da NVI, que diz assim, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Aqui nessa tradução fala: não é razoável. Não podemos negligenciar esse ministério tão importante, tão necessário para os nossos dias, que é o ministério da palavra. Portanto, devemos andar, amados, com sabedoria. É fundamental que eu e você, que os discípulos, sejamos cheios do Espírito Santo. Porque esse ministério, esse agir, esse renovar, é providenciado por aqueles que estão cheios do Espírito Santo. É possível por aquele que está cheio do Espírito Santo. Em Efésios também, no capítulo 5, do versículo 15 ao 21, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mais uma vez, igreja, vede prudentemente como andais, não como necios, não como os insensatos, mas prudentemente. Andar prudentemente é não negligenciar a palavra. Andar prudentemente como sábio é remir o tempo, como o apóstolo fala aqui. Por que remir o tempo? É aproveitar o tempo, é resgatar o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão, por causa dos dias serem maus, e por causa da importância que tem a palavra de Deus,
não podemos nos tornar insensatos, imprudentes, sem compreender qual é a vontade do Senhor. Mas ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A ignorância é a falta do discipulado. O discípulo precisa ser discipulado através do ministério da palavra. A ignorância é a falta do discipulado. É o que impede que conheçamos qual seja a vontade do Senhor. Quando nós estamos sem discipulado, quando nós estamos sem a profecia, como diz Provérbios, nos corrompemos, nos tornamos insensatos, nos tornamos imprudentes, andamos imprudentes. E qual é a vontade do Senhor? Que sejamos cheios do Espírito Santo, que nos enchemos do Espírito Santo, que estejamos cheios do Espírito Santo. Como? Através do ministério da palavra. Está aí no trecho que eu li de Efésios. Com salmos, louvor e adoração, gratidão no nosso coração. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. É assim que nos enchemos do Espírito Santo. É assim que nós vamos nos sujeitar um ao outro no temor de Cristo. É sendo cheio do Espírito Santo. E esse se encher, meu amado, é fundamental. É essencial, é uma necessidade para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos deixar fluir a palavra de Deus. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos remir o tempo. Precisamos andar prudentemente e conhecer a vontade do Senhor. Deixar a ignorância, a falta de conhecimento, a falta do discipulado, a falta do estudo, da leitura, da meditação em Cristo. Eu gostaria de ler 2 Coríntios 4. Paulo fala também, mais uma vez, à igreja de Coríntios, da importância desse ministério. 2 Coríntios capítulo 4, depois você lê o capítulo inteiro, eu vou ler do 1 ao 5 aqui. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Esse ministério, que é segundo a misericórdia, não venhamos a desfalecer. Como diz aqui em Coríntios, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcias, nem adulterando a palavra de Deus, mas recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E os que se perdem, os que se corrompem, são os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A incredulidade na palavra, no evangelho da glória de Cristo, tem encoberto a luz do evangelho da glória de Cristo. Que você esteja atento a isso. Que Deus abençoe a tua vida e que você volte-se para a palavra de Cristo. Volta ao aprendizado com Cristo. Como diz Pedro, como criança recém-nascida, desejando o genuíno leite espiritual. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Te agradeço porque ainda há o ministério da palavra. Porque ainda há da tua parte, Senhor Deus, a tua voz penetrando os ouvidos daqueles que têm ouvido a palavra para trazer um renovo, para fazer morrer esse velho homem, para trazer a transformação, a purificação, a santificação através da palavra e do Espírito Santo. Que esse que ouve, Senhor, que ouviu esta mensagem, pare o que está fazendo e se encha do Espírito Santo. Porque o Senhor está disposto, está disponível o tempo todo. Nós é que precisamos remir o tempo, nosso tempo, e nos encher do Espírito Santo, com salmos, com louvor, com adoração. Como diz no capítulo 4 do Evangelho de João, só adora aquele que conhece. Esses são os adoradores que o Pai procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Renova este que ouviu esta palavra. Renova a esperança deste, Senhor, que está cansado, que por algum motivo, ou pela dificuldade dos dias atuais, tem deixado de desempenhar o seu serviço, o seu ministério. Que a palavra do Senhor alcance este, meu Pai. Em o nome de Jesus, esta é a minha oração, para que haja um avivamento, Senhor, destes corações, através da palavra do Senhor, através de Cristo, que está vivo, que tem trabalhado, que exerce agora diante da igreja, diante de todos, o seu sacerdócio, intercede por nós diante de Ti. Abençoa este, Pai. Abra os olhos, abra o entendimento e que seja renovado e cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.